Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast. Hoje tenho comigo Ricardo Moreira. Ricardo, apresenta-te. Ah, boa tarde, ou boa noite, ou de manhã, ou como quiserem, quando quiserem ouvir isto. Eu, antes de mais, de passar logo para os assuntos que vamos falar hoje, queria agradecer a oportunidade. Eu sei que este podcast não tem muitos anos, é um podcast bastante recente, mas é uma oportunidade que muitos de vocês podem vir a ter no futuro, porque o conceito deste podcast é mesmo um fã random que goste de wrestling, possa ter uma oportunidade de falar sobre o assunto. Um, é um podcast muito interessante e eu espero que vocês possam ouvir no futuro mais vezes e que possam vir a participar. E hoje vamos falar de um tema bastante engraçado e nada difícil, nada complexo, e eu espero que fiquem por aí. Exato, e tu tens uma rúbrica no WP, fala-me um bocado sobre isso. Não é no WP, é no Wrestling PT. Sim, exatamente, WP Wrestling Sim, PT. Yeah. ok. Sim, eu sou o autor do Brainbuster, que é um artigo semanal que eu tenho no Wrestling PT. É um espaço onde eu faço basicamente aquilo que me apetece. Se quiser analisar um show, analiso um show. Se quiser falar de um tema em específico, falo do passado, do futuro. Basicamente do que eu quiser, tenho liberdade. Já fiz muitas coisas engraçadas, já fiz um fantasy booking, já escrevi sobre todos os demais temas, não é nada sobre a WWE, falo de WWE, AEW, Impact Wrestling, falo de muito Japão também, no Japan, Noah, já cheguei a falar de Dragon Gate também. É um espaço onde o wrestling está sempre presente e se quiserem um, ver mais acerca do Brainbuster, é só consultar no Wrestling PT e lerem já nas 63 edições que eu fiz. É um espaço que já tem um ano e tal, e do qual eu gosto muito. Dá-me uma liberdade de falar de wrestling e desde que eu tenho, acreditem que falo muito menos no chuveiro acerca do assunto. Uh, portanto, é só consultarem. Eu depois quando meter o vídeo no YouTube, o que eu faço é que eu meto o link da tua rúbrica na descrição, assim o pessoal, pronto, é só carregar e está lá. Ok, ok. Ora, Obrigado. de nada, mano. Hoje vamos falar então de uma cena que para mim é das minhas cenas preferidas do wrestling, que são os stables. Ora, o interessante seria de começar por descrever o que é um stable. Ora, para ti, quando é que se pode começar a chamar um stable? Há pessoas que é tipo a partir dos três, que é o meu caso, a partir de três pessoas para mim já é um stable. Há outras que estão tipo um bocado mais. Três pessoas é quase uma tag team ali com um que roda. Para ti, qual é a descrição de uma stable? Eu diria que uma stable é um grupo de wrestlers que, a determinada altura na sua carreira, sente que precisa de fazer uma aliança com outros lutadores. E sim, eu também considero que as stables começam a partir dos três. Podes depois dizer que esses três formam um trio e que podem ser atribuídos outros nomes, mas para mim uma stable começa a partir de três elementos. Um, Bem como gostaria de distinguir aqui as pequenas stables, Uhum. 3, 4, 5, 6 elementos, das mega stables, digamos assim, que são megas alianças, como era o caso da NW ou Yeah. da Alliance durante a storyline da Evasion na WF. Yeah. E essas mega stables muitas vezes tornam-se verdadeiras fações no sentido que são quase uma brand dentro da empresa onde trabalham. Yeah. E esta é uma primeira aproximação do que se poderia dizer uma stable, porque ainda vamos falar muito aqui o que é que define uma boa, uma má stable, mas esta é uma primeira aproximação, mas eu diria que podemos ter estas duas hipóteses. Eu concordo contigo que, como eu já disse, que três pessoas para mim é uma stable. Porque se formos ver exemplos, e pronto, no podcast de hoje vamos dar muitos exemplos, porque senão é tudo rapidamente falado. Mas se tivermos exemplos como, por exemplo, o Shield ou até os New Day, tens dois que lutam por títulos tag team e depois tens um que vai aos single titles, estás a ver? E se isso não é uma stable,
então não sei, depois claro, tens, como tu disseste, temos stables, mega stables, tipo, não era a Nation of Domination, era aquela do Undertaker que afinal não era do Undertaker, era do Austin. Uh, um, tenho- Mystery of Darkness? Exatamente, eu tinha Dark Order na cabeça, mas é que eu da AEW. Exatamente, Minister of Darkness. Que isso, eles eram bués, como a NWO, cada vez eram mais. E Sim, até e houve a foi um dos NWO Japão, problemas. não sei o quê. Yeah, Sim, até foi um dos problemas da NWO que se tornou yeah, demasiado grande. Mesmo dentro da WCW chegou a ter dois grupos da NWO, yeah, a NWO Silver and Black e a NWO Wolfpack. yeah. Foi um dos problemas da NWO, mas isso também falaremos mais daqui a pouco. Pronto, acho que definimos stable. Ora, Sim, eu acho que não cabe na cabeça de ninguém dizer que o Shield ou os New Day não são uma stable. Podem dizer que exatamente, são um trio, mas não deixam de ser uma stable por isso. exatamente. Pois pronto, tens exemplos de trios onde se calhar são menos uma stable e mais tipo um grupo, como é o caso dos Best Friends, estás a ver? Onde há uma maior distância a nível de, de como dizer, de aparecimento, não é boa palavra, mas pronto, na Sim, card, sim. porque raramente tu vês o Orange Cassidy com os best friends, tipo, em combates, Nos é mais, combates, sim, ok. exatamente, mas pronto, continua a ser uma stable, Eu diria que um exemplo desses também era o caso do Omega e dos Bucks na New Japan, yeah, que toda a gente sabia que eles eram um trio e que estavam juntos e chegaram a vencer os títulos de trio e de trios e assim, mas nunca houve aquela sensação que eles eram uma stable, porque ninguém interferia no combate de ninguém, exato. ninguém estava no combate de ninguém, isso muito, muito raras vezes aconteceu e esse talvez sejam aqueles casos em que tu possas dizer, ok, são um trio, mas não são uma stable. Mas Yeah, nos casos em que já referimos, dos New Day, do Shield, até mesmo dos 3MB. yeah. Oi, cortou? Estás-me a ouvir? Cortou-te agora um Eu bocado. estou, estás-me. Yeah, continua. Não, não, já tinha acabado, era mesmo. Ah, é que aquilo cortou-te um bocado aos 3MB. Quando disseste 3MB, cortou. Não sei se tinhas dito algo depois. Não, não, acho que fico por aqui. Ótimo. Acho que tinha acabado por aí. Ora, agora passemos então ao segundo. Ao segundo. A segundo assunto que é ah, qual é o propósito ou os propósitos das stables? Ahm, Força. Um, eu gostava de dividir também aqui os propósitos do presente e os propósitos do futuro. É porque quando tu crias uma stable, tu podes criá-la com o intuito dela ser para poucos meses ou para durar durante pouco tempo, ou como podes ter uma visão de futuro para aquela stable. E os propósitos, mais nos detalhes, é que fazem a diferença. Por exemplo, uma stable permite que numa rivalidade entre um heel e um face, em que se queira construir um face, digamos, sem medo, fearless, ou como se queira chamar, é muito fácil, através dele, enfrentar uma stable sozinho, ou até às vezes com parceiros, mas ele enfrentar uma stable sozinho é algo que o põe mais over, é algo que o mostra forte, é algo que o credibiliza. Assim como é uma forma de o fazer perder em combates sem que ele se descredibilize, porque o seu adversário da stable teve sempre a stable por trás da sua, Yeah, por trás da sua derrota. yeah, Assim como para o futuro, isto é, quando tu tens uma stable em que ela não está junta só por estar, mas em que tu tens uma visão de futuro para aquela stable, tu vais ter muitas oportunidades de fazer algo engraçado a partir daquilo. Por exemplo, se tu tens um líder nato daquela stable, mas depois tens um jovem que esse líder um, pega para ser o seu discípulo, digamos assim, e acontece muito isso hoje entre o Chris Jericho e o Sammy Guevara nos Inner Circle. Eu já estou a pensar que no futuro
o Sammy e o Chris Jericho podem ter uma grande rivalidade baseada na história que eles construíram desde agora dos Inner Circle. Yeah. Assim como tu podes fazer uma espécie de rivalidades de gangues no sentido de serem grupos Sim, sim. a combaterem entre si. Tu podes criar uma stable super heel e uma stable super face. A stable super face ou porque tem estilos que o público gosta de ver, ou porque com o tempo ganha o seu espaço no roster. Tu podes ter uma espécie de rivalidades de gangues. Não só no presente, mas também no futuro. Isto é, tu podes ter uma stable do presente a atacar membros de uma stable do passado. O que podes fazer uma stable de um combate entre gerações, que é uma coisa que também muita gente gosta de ver. Eu pelo menos gosto. As stables são muito úteis para quem gosta de storylines a longo prazo, para quem. Para quem não acha que as coisas acontecem num vazio e que são bocadas de 15 em 15 dias, não. As stables, se tiverem uma visão de futuro desde o início, são muito úteis e ajudam ao produto a ganhar cada vez mais interesse. Yeah. Eu acho também que a utilidade de uma stable vem não só para construir wrestlers, mais para construir characters do que wrestlers, mas também, também tipo. Como foi o caso dos New Day, tinhas ali três wrestlers que estavam um bocado à nora, o Big E um bocado menos, porque pronto, era aquele tipo monstro, né? Mas estavam ali um bocado à nora e juntam-se tipo, olha, a gente está aqui cada um do nosso lado, sem fazer quase nada, se calhar se a gente estivesse juntos, podíamos criar aqui um maior impacto. Estás a ver? Também tem essa Sim, coisa que sim. tu disseste de dar credibilidade a uma derrota, como é, por exemplo, os Inner Circle acontece muito isso. Que é tipo, alguém tem um combate com o Jericho, não sei o quê, vem o Tito e o Ortiz e fodem a cena, estás a ver? Não só, deixa-me só dizer isto, não só dá credibilidade à derrota do Babyface, como dá credibilidade à stable que consegue tudo aquilo que quer. Exatamente, Mostra que a stable é uma ameaça. exatamente. Também como disseste, essa cena vai permitir que haja future feuds, como foi o caso do Orton com o Triple H e um bocado mais tarde do Batista com o Triple H. É uma maneira. Eu acho que é um bocado muito o que está a faltar no wrestling de hoje em dia, sobretudo na WWE, porque tens possibilidade de criar um grupo e em vez de estás a fazer 5 histórias bué à toa onde não tens nada para escrever, mas o pessoal tem que aparecer, bam, crias ali uma cena e podes valorizar os wrestlers todos de uma só vez, estás a ver? Sim, concordo. Antigamente havia bué stables, se calhar até houve demais na WWE, se calhar eles enjoaram por causa disso, mas tens vários exemplos, por exemplo, a Dudley Family na ECW, onde lá está, o facto de tu teres uma stable dá mais credibilidade aos wrestlers que lá estão, mas também dá para construir gimmicks, histórias e dá para ter maior interação entre os wrestlers, estás a ver? Não é só tipo na cena com o Kofi Kingston, quando ele foi campeão da WWE, não era a história do Kofi Kingston, mas uma cena que tipo deu hype foi tipo, ei, será que o Big E vai virar ele e vai foder o King? Isso não seria possível se o Kofi estivesse sozinho. E Sim, aliás, sim. o Kofi não teria chegado ao sítio onde chegou sem os New Day. Os New Day, quando começaram, assim, é pá, foda-se estes gajos, mano. Racistas do caralho, já tem um grupo de pretos a cantar em gospel, que era a gimmick que eles tiveram no início. É assim, E, aquilo, a gimmick que eles tinham no início. e depois, tipo, foi evoluindo, estás a ver? Ahm, e aí, agora, mesmo que eu não goste da gimmick dos New Day, acho isso um bocado estúpido, mas valorizo, para já, o trabalho que eles fazem no ringue e o valor que eles trazem à stable em si mesma. Que
lá está, o Kofi Kingston nunca teria tido aquela oportunidade se não fosse a hype que ele criou com os New Day. Estás a ver? E eu acho que isso é muito importante no facto de ter stables, é, lá está, de criar alguma coisa juntamente que a todo momento tipo, pode ir por todos os lados. Tu podes dizer, ok, agora a stable vira heel, ou agora a stable vira face, ou podes dizer, olha, agora a stable divide-se em dois, ou a stable acaba. As possibilidades são enormes e os pontos benéficos são, são altos para toda a gente. Estás a ver? E, pá, acho muito a pena a WWE não investir. Quer dizer, Sim, sim. de vez em quando vão investindo, mas é com stables de merda, que não é stables, mano. Como tens a cena do Sami Zayn com o Nakamura e com o Cesaro. É pá, que estúpido, mano. Aquela cena tu. Eu concordo, eu concordo. A WWE hoje em dia parece que tem uma stable fobia, Yeah. que é, nos últimos 5, 10 anos, eu encontro 3 stables que a WWE fez de jeito. New Day, Shield e Undisputed Era. E os Tirando estes Nexus. três, eu nunca... Os Nexus é uma questão diferente e que também eu gostaria de pegar mais daqui a bocadinho. Mas aquelas que tiveram sucesso são estas três. E se repararmos, destas três, nem tudo correu como planeado. Yeah. Os New Day não foram uma criação da WWE, foi uma Não, criação dos New Day. exatamente. Sem dúvida, porque aquilo que a WWE lhes deu no início não era para funcionar. Yeah. Os Shield começaram por ser os bodyguards do CM Punk, não começaram por ser aqueles jovens que queriam destruir tudo e todos, como depois passaram a ser. Yeah. E os Undisputed Era nasceram de uma aliança entre 4 ex-lutadores dos independentes que funcionou desde o início porque os 3, depois passaram a ser 4, tinham uma personalidade. Os 4 membros dos Undisputed Era têm uma personalidade que os faz que toda a gente conhece, todos os membros dos Undisputed Era. Yeah. Por isso, a WWE tem uma stablefobia porque não consegue fazer stables como fez no passado e fazia muitas e boas. Se formos a. Eu não gosto muito da Attitude Era, mas a Attitude Era tinha muitas stables boas, por exemplo. Os DX, Yeah. principalmente a primeira versão com o Rick Rude e a China. Tinhas os Nation of Domination, que são provavelmente a stable mais underrated da história da WWE. Que aquilo era muito, muito bom. Já foi o que criou da Rock, basicamente. Sim, e foi isso. Isso vamos falar daqui a bocadinho também. O impacto que as stables podem ter na carreira dos lutadores. Yeah. Se não fosse a Nation of Domination, não havia The Rock hoje. Exatamente. Porque foi lá que o The Rock começou a ser o The Rock como conhecemos. Também tivemos a Art Foundation. Sim, a Art Foundation, e mesmo ali no início da Attitude Era, sim. E 97. que deu alto aquela feud do Bret Hart contra o Owen Hart, mano, incrível. E os combates, incrível, pá. E lá está. Sim, a Art Foundation já é um bocadinho depois. Essa rivalidade entre o Bret Hart e o Owen Hart é em 94. Depois a Art Foundation é formada em 96, 97, quando o Bret vira heel. Mas sim, estou a perceber onde é que estás a querer chegar. Ora, para ti, o que é que diferencia uma boa stable de uma má stable? Eu diria que esta é uma questão mais complexa e que exige uma contextualização. Aquilo que eu acho que é uma boa stable depende de se nos encontrarmos no Japão, no México ou nos Estados Unidos. Porque há muitas stables no Japão que funcionam, que nunca funcionariam na WWE, por exemplo, e há muitas stables na WWE que nunca funcionariam no outro lado que não fosse a WWE. Como é o caso dos New Day. Os New Day não funcionariam em lado nenhum que não a WWE. Mas centrando-nos mais nos Estados Unidos, eu diria que uma boa stable é aquela em que os lutadores têm um elemento comum, um denominador comum que faz com que eles não pareçam 4 lutadores que só se juntaram porque sim. Exatamente, que é o caso da WWE que fazem como é o caso que eu já disse do Sami Zayn, com o Nakamura, com o Cesaro, que é tipo. Sim, e aqui há uns anos com o Braun Strowman, com o Dolph Ziggler e com o Drew McIntyre, Yeah. só por uns meses que eles sabiam perfeitamente que aquilo não ia dar nada e mesmo assim arrancaram com isso. Yeah. Um, E mesmo tem quando. que haver um denominador. Ia dizer, Continua. quando tivemos
Não sei, não era uma stable. Tipo, não se pode dizer que era uma stable, mas tinha os elementos todos de uma stable. Que era a Shane McMahon com o Baron Corbin e o Elias. O Elias, sim, e o Drew McIntyre depois Exatamente, também. estás a ver? Que é tipo. É que nem dão explicação. Nem dão explicação. Era tipo, o Elias do nada estava a ajudar o Shane McMahon e tipo, Sim, sim. do nada estava lá o Ziggler e o pessoal fica, então, mas. Tipo, é que eles podiam dar uma explicação mínima. Tipo, o Shane aparecer e dizer: se não fazem isso, eu despeço-vos. Ou então, tipo, fazem isso e eu dou-vos uma title shot ou uma merda assim. Sim, Podiam, sim. mas não foi o caso. Como, não, como a League of Nations. A League of Nations foi a mesma merda. Foi tipo. A League of Nations foi um grupo criado. Eu sou estudante de direito e costuma-se dizer que às vezes criam leis leis para o caso concreto. E este League of Nations foi uma stable adónimo. Porquê? Porque foi criada por uma rivalidade e a WWE sabia que a seguir aquela rivalidade a stable ia morrer. Yeah, Foi criada para aquilo. Sem um elemento denominador entre os lutadores que lá yeah, estavam, só foram 4 rapazes que se juntaram para fazer a vida negra ao outro. yeah. Tipo, nem deram uma explicação. Nem foi tipo. Sei lá, eles podiam ter feito. Os Shimos ajudou o Rusev ou uma merda assim. Népia, foi tipo. Yeah, agora estamos os quatro juntos. Apareceram, foi um main event, o combate dos Sheamus, apareceram os três, Yeah, pronto, ficou assim. yeah, foi tipo. What? E para não falar que o booking é tão. Que o booking da WWE nos últimos 5, 6, 7 anos é tão preocupado com o futuro que a League of Nations na WrestleMania venceu os New Day para no dia a seguir acabar. Yeah. Mas é tipo. Ou seja, qual é que foi o objetivo de vencer os New Day na altura? Que na altura estavam super over. Eram a principal razão para ver o Raw, que eu lembro-me bem na altura, fazê-los perder na WrestleMania para no dia a seguir a stable com a qual eles acabaram de perder acabar. Não há aqui nada Mas isso, de. isso é como quando a Sim, WWE. diz. É como a WWE faz tipo. Um combate no pay-per-view e depois no dia a seguir, no Raw a seguir, tem outro combate e tipo fazem win-lose. Tipo, ganham no pay-per-view e perdem tipo, Sim, na segunda sim. a seguir e depois tipo acaba a história assim e tu ficas, então, mas tipo, why? O booking da WWE é preocupante em todos os níveis, a meu ver, é preocupante em todos os níveis. Porque não metem a Star over. Se alguém tem o azar de ficar over sem ter o timbre da WWE, sem ter o tampão, a merda da WWE, estão fedidos. Que é o caso do Zack Ryder, que é o caso do Rusev. E quando te tem possibilidade de criar algo que pode resultar, é bookings de merda, mano. É, é incompreensível. Eu acho que esse tema exigia como é que eu ia dizer? Esse tema daria um novo podcast. Yeah. Mas só dizendo isto, eu concordo a 100%. E há duas coisas que no booking da WWE eu não consigo aceitar, que é o booking 50-50, Yeah. que nos últimos 2 anos até não tem sido assim, mas que isso mata completamente a aura de qualquer lutador, são todos ao mesmo nível, Yeah. os fãs não têm em quem se investir. E a WWE tem cada vez mais a capacidade e o dom de matar futuras estrelas. Eu vou dar aqui um exemplo e aposto 3 lagostas como isto vai acontecer. O Matt Riddle é uma estrela do caraças. Yeah. Não há dúvidas nenhumas. Entrou no main roster a vencer o campeão intercontinental no primeiro combate do campeão intercontinental depois de vencer o título. Tenho a certeza que daqui a um mês ou dois perde 2 vezes para o campeão intercontinental. E a aura especial que ele tinha Yeah. já foi. Yeah. Não há qualquer construção, nem qualquer ideia. Faz tudo. Mas pronto, este é um tema que já exigiria outro podcast. Exatamente. Mas, yeah, tipo, no que diz respeito às stables, os Shield, se funcionaram, foi porque lhes foi dado vitórias. Foi porque a construção que houve à volta do Shield
era boa. E aquele heel turn do Seth Rollins foi incrível. Porquê? Porque os Shield estavam construídos como aquela tipo irmandade, estás a ver? E Sim, ninguém estava à espera. Sobretudo, tipo, o Seth Rollins, ninguém estava à espera. Foi a cena, tipo, mais bem construída da WWE, pá, nestes últimos anos. Porquê? Porque houve bom booking, porque havia uma direção e porque havia surpresa. Tipo, quando o Triple H disse, there's always a plan B, quem é que estava à espera o Seth Rollins agora, tipo, dar uma cadeirada a toda a gente? Ninguém, sim, mano. e os Shield não tinham muitos anos, tinham 2 anos de main roster, nem isso, Mas tinham 2 anos à bruta, estás a ver? Lá sem está. dúvida. Foi o que eles não fizeram com os Nexus. Foi tipo apoiarem e darem uma credibilidade ao stable. Tu não podes ter um stable que é credível sem teres vitórias, que foi o caso da Wyatt Family. Tens a Wyatt Family, onde tens o personagem principal, que é o Bray Wyatt, tem uma gimmick imensa. Uma gimmick bué over com os fãs e depois perdem tipo quase os combates todos. Sim, Até o Wyatt Family sempre teve o problema, o Wyatt Family sempre teve o problema de ter o líder, o Bray Wyatt, que a WWE também nunca percebeu como é que o havia de bocar naquela primeira personagem. E então andava sempre ali, mas que é? Vamos virar o face desta vez? Não vamos? E ele é sempre aquela personagem que gosta de levar porrada, mas também se estiver sempre a perder, não tem credibilidade nenhuma. A Wyatt Family, para mim, é uma das grandes oportunidades perdidas da WWE. E mais do que isso, separou-se 2, 3 ou 4 vezes sem nunca haver uma rivalidade entre os membros da Wyatt Family. Yeah. Foi uma coisa que a mim sempre E, me impressionou bastante. e tipo, o que eu acho também estúpido nisso foi o facto de nem ter havido uma explicação de porque é que eles estão de volta. Era tipo, estava o Bray Wyatt no ringue e do nada apareceu o Luke Harper e tudo. Então, mas. Sim. Então, Era quando o Bray Wyatt precisava de ganhar. yeah, Precisava de ganhar. E como é que a gente agora vai fazer o Bray Wyatt ganhar sem desvalorizar o Roman Reigns ou o Randy yeah, Orton? Pá, o Luke Harper ainda está disponível ali no balneário, então vamos metê-lo ali. yeah, mas é que era mesmo isso. E por isso é que tipo, a Wyatt Family, por muito over que tivesse com os fãs, não durou e não teve a capacidade projetada por causa disso, mano. Aquela derrota contra o Cena. Como é que tu Qual quer. delas? Pois, aquelas derrotas contra o Cena. É tipo, não podes ter um. Olha, até dou outro exemplo. O Sanity. O Sanity, quando chegaram à NXT, eu fiquei, epá, isto pode ser uma cena fixe, mano. Até tem uma gaja, pode. Era algo novo que Exatamente. não víamos todos os dias, sim. Subiram à main roster, já nem lá estava a Nikki Cross. Só estavam. Eram os três, mais a Nikki Cross, já não estava a Nikki Cross. Sim, sim. Ah, tipo, Porquê? Não na, sei. na semana a seguir, ou 2 semanas a seguir, já nem estavam juntos, estava tipo. O Eric Young já estava tipo cabelo rapado, boia, tipo, é tipo, estás a ver um filme e tipo, olhas para a janela, quando E o olhas filme para o filme. acabar 5 Yeah, minutos depois. é pá, nem acabavas, tipo, sei lá, estás a ver o Senhor dos Anéis, olhas para, tipo, para a janela e quando voltas a olhar, tipo, já não é o Senhor dos Anéis, eles estão tipo em Brooklyn nos anos 90. É os mesmos atores, mas estão tipo em Brooklyn nos anos 90. What? Não faz sentido, mano. Eu às vezes gostava mesmo de passar um dia na cabeça de quem escreve as cenas da WWE. Só um dia. Só para tipo, para Eu acho que perceber. o problema também passa por serem muitos. Eu sei que 2 cabeças pensam melhor do que uma e 3 pensam melhor que 2, mas quando tu tens 20 cabeças a pensar sobre o mesmo produto, se calhar não é assim muito boa ideia. Mas isto digo eu, Yeah, um booking conhecido por ser bastante bom, não o wrestling, mas o booking conhecido por ser bastante bom era o booking do Paul Heyman na ECW. yeah. Paul Heyman decidia aquilo sozinho, porque era ele que tratava dos detalhes, tratava das rivalidades que queria, do que queria que a ECW fosse daqui a 2 meses. Se calhar o problema é serem muitas cabeças, porque uma vai dizer assim, eu acho que isto era melhor, mas a outra vai dizer, mas eu acho que não. E depois a outra já vai dar outra visão e ainda tens mais 3 ou 4 a dar visões diferentes. E Yeah. depois tentas fazer um agregado daquilo tudo quando isso não é possível. Mas também a Se cena. calhar era melhor reduzir o número de membros.
Pá, a cena também é que, se formos ver, para já o número de wrestlers que havia na ACW e o número de wrestlers que tens agora na WWE, na WWE, acho que são 90 ou uma merda assim, não sei quantos é que são exatamente, mas são São bués. demasiados. Yeah. São demasiados. E tens três brands. Tens a Raw, tens a SmackDown e tens a NXT. Cada brand supostamente tem as suas pessoas tipo a escreverem as cenas. Essas pessoas têm que tipo levar as mensagens até ao chefe das pessoas que escrevem. Esse chefe das pessoas que escrevem tem que levar ao Vince. E o Vince depois tipo, estás a ver? Com o Heyman era uma estrutura muito mais pequena e tudo passava diretamente por ele. Era muito mais fácil, como tu dizes. Se fosse tipo, olha, são duas ou três pessoas a escreverem para uma storyline. Aí já podias ter um consenso. Mas depois também tens coisas que não havia na ECW dos anos 90, que é tipo, tu agora começas uma storyline. A storyline desenvolve-se para uma certa cena e depois tipo liga-te o canal de televisão onde estás e diz, olha, há um problema com essa storyline, é que isso não entra muito bem nos nossos standards. Ah, ok, então a gente vai mudar isso. E depois, tipo, já não é bem o que era. A storyline continua, depois ligam-te à associação do não sei o quê. Ah, pois é que a nossa associação acha que isso não é muito bom e a gente vai fazer pressão para isso acabar. Ah, ok, então a gente vai mudar. E é tanta água, é tantas vozes a terem um impacto na storyline que chega ali ao fim e tipo, já não é nada, estás a ver? E tivemos casos disso, agora deixa-me ver aqui nas listas que eu tenho. Um, no, no Aces and Eight na TNA. Pá, era uma stable que tinha alto potencial, com uma character que se reinventou de maneira que há poucas que se reinventam, que foi o Bully Ray. Mas tipo, não conseguiu. Não é que não conseguiu, mas acabou tipo ali um bocado a estúpido. Foi tipo, ah, pronto, revolta, porquê? Porque tipo, há muitas vozes já a entrar que para já era uma mega stable, ou seja, quanto maior foi a stable, depois também há aquela Mais possibilidade, difícil é bocar. exatamente, porque depois tipo um diz, ah, então mas porque é que ele nha, nha, nha? Ah, porque é que ele nha, nha, nha? Mas já, acho que tipo, acho que sem um bom booking não podes ter uma boa stable. No que diz respeito a ser uma boa, à diferença entre uma boa stable e uma má stable, eu acho que, como tu disseste, é um bocado mais complexo que isso. Porquê? Porque podes ter má stables que são boas stables. Que é, por exemplo, os 3MB, que era uma stable tipo estúpida, mas para o propósito que era, serviu. Que era Sim, sem jobar, dúvida. jobar e entreter. Para esse propósito, funcionou maravilhosamente, mas era uma má stable. Mas para o propósito de ser uma má stable, era ótimo. Estás a ver? Comparado a outras stables que são boas stables, como é o caso dos Sanity, mas que são mal bocados e viram má stable. Pá, também tens, olha, não sei se pode considerar. Não, é mais uma tag team, ia dizer os Superpowers. Se bem que tinha a Elizabeth lá no meio, mas também tens depois exemplos de má stable onde não há um bom entendimento entre as pessoas que estão na stable, cria tensões e acaba a stable. Estás a ver? Se eu tivesse que pôr em palavras o que é uma boa stable, eu diria um grupo de wrestlers que tem um bom entendimento entre eles e um bom booking. Ponto. E E a tem massa... um denominador comum. Exatamente, um objetivo comum. Por exemplo, se fores ver os Inner Circle, o objetivo deles é fazer mal. Sim. Parece estúpido, mas é isso. O objetivo Ter deles. o Jericho. É ter o Jericho no topo e a Elite na merda. Yeah. É o objetivo dos Inner Circle. Yeah, é tipo. O objetivo é serem os rufias, vá. É tipo. Pronto, tem algo em comum. Na Wyatt Family também tinham algo em comum que era.
que era tipo Era o ter o culto. Bray. Exatamente. Sim, o Era, culto. era tipo, temos o culto e seguimos o nosso boss até ao máximo. Só qual era o problema? Não tinha bom booking. Sem um bom booking, ninguém pode ficar over. Tens o exemplo do Vader. Era o Vader, se não me engano. Aquele que tinha a máscara tipo. Era o Vader. Agora era o Sim, era Vader. o Vader. Tinha Exatamente. a máscara que não cobria a cara. Sim, Yeah. era o Vader. Estava na cabeça Dark Vader. Dark Vader. Não, era o Vader. Só baixar aqui um bocado o micro. Mas Yeah. o nome dele derivou, foi inspirado no Darth Vader. Vader. Pronto. Então estou desculpado. Mas tens o Vader que tinha uma carreira na WCW, tipo, foi bem construído e depois, tipo, foi para a WWE. I'm a piece of shit. E tu ficas tipo, what? Tu podes ter. Sim, Olha o sim. Braun Strowman. O Braun Strowman foi a mesma cena. Chegou na Wyatt Family, e a ganda monstro, e este gajo não sei o quê. Basou da Wyatt Family e tipo, o personagem dele não começou ali um bocado fixe, que era Get These Hands. Depois teve aquela cena muito fixe com a Alexia Bliss no Mixed Tag Team Tournament. Mas não houve construção. E até hoje em dia, tipo, se tu tiveres que definir o Braun Strowman, tu não sabes. A única coisa que me vais dizer é: o gajo tipo, virou uma ambulância e. Não, como é que há de definir alguém que constantemente a imagem dele é mudada? Um dia é um Sem monstro. querer, sem, Diz. sem querer entrar muito no caso do Braun Strowman, por acaso é sobre o Braun Strowman que está o meu artigo esta semana. O Braun Strowman, uma coisa que eu nunca entendi que era, enquanto ele estava na Wyatt Family e era mau no ringue, e toda a gente podia perceber isso, ele era puxado até à lua. O Taker estava num confronto com ele e dava um passo atrás. O Roman Reigns era atacado todas as semanas pelo Braun Strowman. Ele era puxado até à lua quando ninguém gostava dele. A partir da rivalidade com o Sami Zayn e com o Roman Reigns, em que ele ganhou, em que ele ficou over como tudo, porque as rivalidades foram muito boas, e eu não tenho problema nenhum em dizê-lo, as rivalidades do Braun Strowman com o Sami Zayn e com o Roman Reigns foram muito boas, e deram uma personalidade ao Braun Strowman na altura. O Braun Strowman, a partir daí, foi quando o booking dele começou a cair. Portanto, isto deve estar tudo trocado, porque se, enquanto nós não o queremos, ele é puxado até à lua, e depois, quando a gente o quer, desistem dele. Yeah. Eu começo a pensar assim: se algum dia o Kenny Omega for para a WWE, eu não o vou apoiar, porque Não assim ele é vai. capaz de chegar ao topo. Não vai, sabe? Eu acho que agora com a IW, pronto, lá está, é outro tema, mas falando rapidamente, eu acho que agora com a IW o pessoal começa a perceber que para já não precisam da WWE e não vejo porque é que alguém na AEW, só mesmo tipo se for alguém que está-se a cagar para o wrestling e só quer dinheiro, que não acho que seja o caso do Kenny Omega. Porque se tiveres um Kenny Omega que vai para a WWE, o booking dele que nem quer sonhar como é que eles o vão buscar. Nem quer sonhar porque é pesadelos logo. Se ele tiver o estatuto com que o AJ Styles entrou, Yeah. ele tem um booking parecido com o do AJ Styles. Na melhor das hipóteses. Se ele não entrar com esse estatuto, eu acho que é um bocadinho preocupante. Mas o Kenny Omega, em princípio, é sinal de dinheiro. E a Yeah. WWE também gosta de dinheiro. Portanto, é É, outro tema. é outro. Ora, impacto das tables na carreira dos wrestlers. Força nisso. Já falámos aqui de alguns, o The Uhum. Rock, quem é que seria o The Rock antes da Nation of Domination? Já falámos aqui dos três membros dos New Day, uh, da forma como eles estavam completamente perdidos no card assim, e a forma como conseguiram depois ascender no card e até levar o Kofi Kingston ao título da WWE. Eu também queria recuperar aqui alguns nomes que se calhar o pessoal não pode estar muito familiarizado. Mas alguém se lembra de como é que estava a carreira do Hulk Hogan antes da NWO nascer? Yeah. Se alguém não se lembra, vou recordar. O Uhum. Hulk Hogan vinha de uma run como face durante 15 anos em que fez sempre a mesma coisa. Resultava? Podia resultar, mas é interessante, não era. E resultava Para cada vez além de que menos. vinha de rivalidades
absurdas, em que só se criavam monstros para dar de comer ao Hulk Hogan.